Poesia Viva, o seu podcast semanal, arte e livros, literatura, música, cinema, teatro. Seja bem-vindo. A casa é sua. Hoje, 7 de setembro, feriado nacional, o Brasil comemora a sua independência. Aqui, é claro, não vamos falar das questões históricas envolvidas nesta efeméride, mas é um bom motivo para que hoje nós celebremos o Brasil. E acho que a melhor maneira de celebrarmos o Brasil é falarmos daquilo que o Brasil tem de melhor, que é a sua cultura. Falo, então, de Ernesto Nazaré. Você já ouviu falar de Ernesto Nazaré? Se não ouviu falar dele, você não sabe o que está perdendo. Ernesto Júlio de Nazaré, esse era o seu nome completo. Ele nasceu no Rio de Janeiro, em 20 de março de 1863. Foi pianista, compositor, considerado um dos grandes nomes do machixe, apontado desde os anos 20 como um subgênero do choro. Ernesto Nazaré nasceu no então Morro do Inheco, que hoje se chama Morro do Pinto, no bairro do Santo Cristo. Era filho do despachante aduaneiro Vasco Lourenço da Silva Nazaré e de Carolina Augusta Pereira da Cunha, que foi quem lhe deu as primeiras lições de piano, ao ver que o menininho Ernesto tinha propensão para a música. Ah, meu Deus do céu, vivam as mães! O que seria de nós se não fossem as mães, não é verdade? Pois este talento do menino Ernesto, que a mãe viu tão bem e lhe deu essas primeiras noções do instrumento, ainda por cima apresentou ao menino o que havia de melhor do repertório. E Ernesto Nazaré, desde criança, se acostumou a ouvir o repertório clássico e romântico, tendo em Frédéric Chopin o maior de seus interesses. Infelizmente, a mãe de Nazaré morreu cedo, ele ainda era um menino. Depois disso, ele passou a receber lições de piano de Eduardo Madeira, que era um amigo da família, e depois de Charles Lucien Lambert, que era um famoso professor norte-americano de piano que era radicado no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era a capital do Brasil nessa época, não se esqueça disso. Então o Rio de Janeiro atraiu muitos estrangeiros. Muita gente que vinha ao Brasil curioso pelo lugar e acabava morando aqui por uns tempos, ou até se estabelecendo aqui. É o caso desse Charles Lucien Lambert, que era de Nova Orleans, nos Estados Unidos. E ele era amigo de Louis Moreau Gottschalk. Gottschalk eu vou falar depois dele. Gottschalk fez uma composição famosa para piano, que é a grande fantasia triunfal sobre o hino nacional brasileiro, que ele dedicou à princesa Isabel. Mas isso é outra história, que eu vou contar depois. O Nazaré, ainda criança, ainda adolescente, compôs a sua primeira obra, uma polca, Polca Lundu, você bem sabe, que depois foi editada pela famosa Casa Arthur Napoleão. Essa obra foi dedicada ao pai do Nazaré. E 2 semanas, faltando para ele completar 17 anos, ele fez a sua primeira apresentação pública num clube que havia no Rio de Janeiro chamado Clube Mozart. Pois é, isso aí já dá para ter uma ideia do que era a elite do Rio de Janeiro naquele final do século XIX, né? Disse que essa casa Mozart, Clube Mozart, era frequentado por nada mais nada menos que o imperador Pedro II e a sua família. O Nazaré foi um dos primeiros a tocar no rádio. Assim que se inventou o rádio, né?
Então Nazaré foi um dos primeiros artistas a tocar piano na Rádio Sociedade, que depois viria a se tornar a Rádio MEC do Rio de Janeiro, essa maravilhosa que existe até hoje. Depois eu continuo falando do Nazaré. Para você ter uma ideia do grande talento de Ernesto Nazaré, nós vamos ter o nosso primeiro momento musical. Uma valsa de Ernesto Nazaré, uma valsa para piano, chamada Confidências. Essa valsa foi publicada em 1913 e ele a dedicou ao poeta Catulo da Paixão cearense. Segundo testemunhas da época, quem gostava muito dessa valsa era Rui Barbosa. E aí o relato de Luiz Antônio de Almeida diz o seguinte: conta-se que quando Rui Barbosa adentrava a sala de espera do Cine Odeon, não poucas vezes só para ouvir Ernesto Nazaré, o pianista imediatamente encerrava o que estava tocando e passava a tocar esta valsa que era muito apreciada por Rui Barbosa. É uma das valsas mais tocadas de Nazaré, tendo até 2012, segundo a fonte que disponho, recebido mais de 51 gravações. Você vai ouvir agora essa linda valsa Confidências de Ernesto Nazaré, interpretada pela pianista Olinda Alessandro.
Acabamos de ouvir essa linda valsa de Ernesto Nazaré, chamada Confidências. E nem preciso falar muito, né? Que obra linda! Se você nunca tinha ouvido Ernesto Nazaré, você vai ouvir mais, eu ainda vou colocar, nós vamos ter mais momentos musicais com Ernesto Nazaré. E várias obras dele ficaram famosas. Ernesto Nazaré tinha que ganhar a vida, né? E o Nazaré foi testemunha, ele foi contemporâneo do início do cinema. E era a época do cinema mudo. Caso você não saiba, nessa época, o que se fazia? Muitos cinemas ao redor do mundo, contratavam pianistas para tocar como fundo musical durante os filmes. Os filmes eram mudos, né? Então os pianistas tocavam, né? Os músicos tocavam piano como música de fundo para os filmes da época do cinema mudo. Nazaré trabalhou em vários, ele se apresentou em vários lugares como pianista para ganhar vida, né? Salas de cinema, bailes, reuniões, cerimônias sociais. Ele trabalhou em um cinema, um dos primeiros cinemas do Rio de Janeiro, chamado Cinema Odeon, Cine Odeon, depois conhecido como Centro Cultural Luiz Severiano Ribeiro ou Odeon Petrobras. É uma sala de cinema famosa, localizada no Rio de Janeiro, no bairro da Cinelândia. Ou seja, estamos falando do centro histórico do Rio, né? Nazaré tocou lá. Depois, né, que surgiram outros cinemas famosos, né, naquela região. E Nazaré tocava suas composições. Então isso aqui explica para você entender por que eu mencionei antes da apresentação, antes de tocar a valsa Confidências, por que eu falei que o Rui Barbosa entrava no Cine Odeon quando Nazaré estava lá, porque era o hábito, né, era o que se fazia nessa época ainda, né, na época do cinema mudo. Ernesto Nazaré compôs bastante, muitas valsas, polcas, os chamados tangos brasileiros, e compôs bastante, né? Chegou a apresentar várias turnês pelo sul do Brasil. No fim da sua vida, ele se estabeleceu em Ipanema. Nos anos 20, o Nazaré começou a desenvolver um problema de audição. Em 1932, ele foi diagnosticado com sífilis. No ano seguinte, em 1933, ele foi internado na colônia Juliano Moreira. Em 1º de fevereiro de 1934, Nazaré fugiu do manicômio, né, da colônia Juliano Moreira, e seu corpo foi encontrado 3 dias depois, flutuando nas águas da represa que abastecia a colônia. A causa da morte do Nazaré foi registrada como asfixia por submersão. Ele foi sepultado no cemitério do Caju, no cemitério São Francisco Xavier, no Caju, ali no Rio de Janeiro, perto do bairro São Cristóvão, né, Santo Cristo, ali naquela região, perto do centro do Rio. Nazaré deixou no total 211 peças completas para piano. Suas obras mais conhecidas são essas polcas, valsas e tangos brasileiros. Algumas dessas obras: Apanhei-te Cavaquinho, Ameno Rezedá, Confidências, que eu toquei agora, que a gente tocou agora, Coração que Sente, Expansiva, Turbilhão de Beijos, Odeon, Fonfon, Escorregando, Brejeiro e Bambino. Essas algumas das obras do Ernesto Nazaré. Então, só para recapitular, ele faleceu no Rio de Janeiro em 1º de fevereiro de 1934. Sua obra tem sido tocada por muitos pianistas ao longo do século XX, até este século XXI. Quero destacar
a atuação da pianista brasileira Eudóxia de Barros, que durante boa parte da sua carreira pianística tem se dedicado a divulgar a obra do Nazaré, fazendo recitais exclusivos com obras de Ernesto Nazaré. Eu, bem jovem, me lembro de ter assistido a um desses recitais de Eudóxia de Barros no Teatro Municipal de São Paulo. Então, a Eudóxia, ela também chegou a gravar CD, disco, né, no tempo do LP, com obras de Ernesto Nazaré. Além dela, o pianista brasileiro Marcelo Brattke, Arthur Moreira Lima. Eu não sei se há algum pianista brasileiro que não tenha, vez ou outra, tocado Ernesto Nazaré. Nelson Freire. E, é claro que não só para piano. As obras do Nazaré também foram vertidas para outras formações, como a formação do regional, com violão, cavaquinho e outras formações instrumentais. Você vai ter aí a oportunidade agora, nós vamos ter o nosso segundo momento musical, ouvindo uma das obras mais famosas do Ernesto Nazaré. Então agora, em nosso segundo momento musical, dedicado a Ernesto Nazaré, vamos ouvir Odeon, chamado de tango brasileiro. O Odeon, como eu disse, publicado originalmente em 1909. Aqui interpretado ao piano pela pianista brasileira Maria Teresa Madeira. E vamos então ouvir mais uma vez Ernesto Nazaré.
obra famosa de Ernesto Nazaré é uma polca chamada Apanhei-te Cavaquinho. Essa polca também teve muitas gravações. Até 2012 foram registradas 281 gravações. E 5 letras diferentes, inclusive em inglês e em francês. Essa obra foi tocada nos Estados Unidos. É um belo cartão de visitas da cultura brasileira. Foi publicada em 1914 pela Casa Mozart. É uma bela obra. Aqui vocês vão ouvir nesse mais um momento musical, o último momento musical dedicado a Ernesto Nazaré. Vocês vão ouvir essa bela gravação de ninguém menos que o grande Sivuca. Pois é, merecia, né, nós fazermos um podcast só dedicado a Sivuca. Olha, merece. Não digo uma edição inteira falando do Sivuca, mas eu ainda vou falar dele. Há muito que nós poderíamos falar do Sivuca. Então há uma gravação linda do Sivuca com Rafael Rabelo tocando o Apanhei-te Cavaquinho, uma gravação de 1985. O Sivuca era foi um grande multi-instrumentista brasileiro, tocava diversos instrumentos musicais e, claro, grande mestre com grande maestria para o acordeon. O Sivuca teve uma vida longa e produtiva. Isso que é uma beleza, né? Na verdade, ele podia ter vivido um pouquinho mais, né? Ele viveu 76 anos, mas tá bom, compôs bastante. E vários ritmos, choro, frevo, forró, jazz, baião, blues. Foi maestro, arranjador, orquestrador. Sivuca era maravilhoso. Teve parcerias com Hermeto Pascoal, Clara Nunes, Chico Buarque, Caetano Veloso, Luiz Gonzaga. Que cara foi o Sivuca, né? Então assim a gente merece lembrar do Sivuca. Num outro dia, né, eu vou falar mais do Sivuca. Inclusive uma história muito interessante de uma composição dele com Chico Buarque. Uma das canções mais famosas de Chico Buarque é João e Maria. Foi uma parceria com Sivuca. Mas isso é assunto para outra edição do nosso podcast. Vamos então ouvir essa bela gravação de Sivuca com Rafael Rabelo, Apanhei-te Cavaquinho. Encerrando aqui no nosso podcast essa pequena homenagem a Ernesto Nazaré.
falei de Ernesto Nazaré, mas eu vou continuar falando de música. Bom, aí você fala assim, mas o podcast não se chama Poesia Viva? O Pedro está falando só de música? Bom, eu tenho uma desculpa boa. Vamos ver se cola. A palavra poesia vem do grego poiesis, que significa criação. Então a música também é uma forma poética, né? É uma obra de criação, é uma obra de arte. Falando da música brasileira, eu sou apaixonado pela música brasileira, de coração. Eu espero que que esse podcast alcance várias pessoas e que as pessoas entendam, né, compartilhem desse sentimento que eu tenho, dessa paixão que eu tenho pela música brasileira, porque a música brasileira é muito linda mesmo. E a nossa música começa ainda no período colonial, claro que sob a influência religiosa. Vamos ter lá o primeiro, digamos assim, o primeiro compositor brasileiro foi o padre José Maurício Nunes Garcia. Se não o primeiro, pelo menos um dos primeiros a ter relevância. No século XIX, o grande compositor brasileiro foi Carlos Gomes. Foi o maior compositor das Américas no século XIX. Eu ainda vou fazer um podcast dedicado a Carlos Gomes, mas mais à frente. Como eu estou falando agora dessa relação entre o popular e o erudito, eu falei do Ernesto Nazaré, mencionei que o Nazaré teve formação erudita, mas transitou entre o clássico, entre o erudito. Clássico aqui no sentido de música erudita, né? De música não popular, do concerto. Então Nazaré transitou entre a música erudita e a música popular. De lá para cá, vários compositores tiveram digamos assim, essa desenvoltura de transitar entre o popular e entre o erudito. Villa-Lobos também fez isso. Mas eu quero mencionar, o Tom Jobim talvez seja um grande exemplo de um compositor popular, entre aspas, que tinha uma formação erudita. É só nós pegarmos o samba de uma nota só do Tom Jobim que nós vamos ver ali rastros de Chopin. É Chopin, né? Então, a música brasileira tem esse alto nível. É que infelizmente nem todo mundo conhece. E eu quero citar agora um compositor do qual eu gosto muito e que infelizmente não é muito conhecido, que é o alagoano Réquel Tavares. Você está vendo a foto dele, né, aqui, né, no nosso podcast, o Réquel Tavares, maestro alagoano. Então ele nasceu numa cidade chamada Rio Largo, em 16 de setembro de 1896, e morreu no Rio de Janeiro em 8 de agosto de 1969, ou seja, há 55 anos. Foi compositor, maestro, arranjador, estudou piano, acordeon, cavaquinho. Ele era um grande apaixonado pela música popular e ele, graças a essa paixão pela música popular, ele fez uma ponte perfeita entre a música popular e a música erudita. Nesse nosso penúltimo momento musical de hoje, vocês vão ouvir uma obra de Réquel Tavares. É uma bela canção que Amácio Mazzaropi colocou na trilha sonora do filme Um Caipira em Bariloche. Não sei se você já ouviu, se você já ouviu falar, se você que é mais jovem aí e nunca ouviu falar em Amácio Mazzaropi, você não sabe o que você também está perdendo. Amácio Mazzaropi foi um grande cineasta brasileiro. Imortalizou a figura do Jeca, né, do caipira, com filmes, são grandes comédias.
E o Mazzaropi teve uma grande carreira, uma carreira exitosa. Amácio Mazzaropi, né? Não é Amâncio, é Amácio mesmo o nome dele, né? Mazzaropi nasceu em 1912 em São Paulo e morreu em 1981. Foi ator, humorista, cantor, produtor, roteirista, cineasta. Mazzaropi foi um gênio. Mazzaropi fez dezenas de filmes. Merecia também eu fazer um... imagina, Mazzaropi fez 32 filmes. Morreu um pouco antes de completar o 33º filme. Um desses filmes do Mazzaropi é o Caipira em Bariloche, que é de 1973. Onde ele interpreta um fazendeiro, um personagem ingênuo, chamado Polidoro, né? Eu falei fazenda, eu falei errado. Ele é um homem inocente, né? Ele sempre interpreta personagens humildes nos seus filmes. Nesse filme, Mazzaropi canta essa linda canção de Raquel Tavares com letra de Joraci Camargo, que é Guacira. Essa linda canção será gravada por várias pessoas, terá grandes intérpretes. Eu citaria aqui a Inesita Barroso, Maria Bethânia. Muita gente boa cantou Guacira. É uma pérola do nosso cancioneiro, por causa, né, do Mazzaropi. Então, Guacira é associada a esse repertório da música raiz, da música caipira brasileira, né? Que é uma música muito boa. Então, o nosso penúltimo momento musical, nós vamos ouvir, na voz do Mazzaropi, cantando no filme, Guacira, música do maestro alagoano Raquel Tavares, com letra de Joraci Camargo, que foi um poeta, dramaturgo, jornalista, que era do Rio de Janeiro, nascido em 1898 e falecido em 1973. Escute que coisa linda que é Guacira. Eu gosto dessa interpretação na voz do Mazzaropi, mas existem também outras interpretações maravilhosas, como eu mencionei, Maria Bethânia cantando a Guacira é algo divino, sublime. Mas vamos ouvir na voz de Mazzaropi. Guacira, música de Raquel Tavares com letra de Joraci Camargo. Adeus, Guacira, meu pedacinho de terra, meu pé de serra que nem Deus sabe onde está. Adeus, Guacira, onde a lua pequenina não encontra na colina nenhum lago pra se olhar. Eu vou-me embora, mas eu volto nesses dias. Virgem Maria, tudo vá me permitir. E se ela não quiser, eu vou morrer cheio de fé, pensando em ti.
vou-me embora, mas eu volto nesses dias. Virgem Maria, tudo há de permitir. E se ela não quiser, eu vou morrer cheio de fé, pensando em ti. Eu sou um apaixonado pela cultura brasileira. Eu amo a literatura, o teatro, a música, toda a cultura brasileira. Eu sou apaixonado pelo Brasil e pelas suas manifestações culturais. E como falei de Raquel Tavares, vocês ouviram agora, acabaram de ouvir essa linda gravação do Mazzaropi cantando Guacira, do seu tema do seu filme Um Caipira em Bariloche, música de Raquel Tavares com letra de Joraci Camargo. E, como eu disse, o maestro Raquel Tavares transitou entre o popular e o erudito, assim como o Villa-Lobos, o Ernesto Nazaré, o Tom Jobim. De todos eles eu vou falar ainda em outros podcasts. Pode não ser no próximo, mas aguardem. Ainda vou falar de Tom Jobim, de Vinícius de Moraes, de Chico Buarque, de Villa-Lobos, de Carlos Gomes, Alberto Nepomuceno. Aguardem, vou falar do Sivuca, do Capiba, do Luiz Gonzaga, do Caetano Veloso, vou falar do Graciliano Ramos, vou falar de muita gente que engrandeceu a alma brasileira. Eu sou apaixonado por esse concerto do maestro Raquel Tavares. Eu vou colocar aqui apenas o primeiro movimento. Chama-se Concerto para Piano e Orquestra em Formas Brasileiras. Aqui nós vemos muito bem esse entrelaçamento entre o erudito e o popular. Esse concerto foi composto por Raquel Tavares em 1938. Ele tem 3 movimentos. O primeiro se chama Modinha, tempo de batuque, lento com simplicità. Simplicità. O segundo é o ponteio, largo, molto cantabile e espressivo. E o terceiro movimento é o maracatu, lento, mais vigoroso. É um grande concerto. A minha vontade é de colocar o concerto inteiro aqui para vocês ouvirem, mas nosso podcast ficaria muito longo e eu não quero isso, né? Mas eu vou então colocar apenas o primeiro movimento, que é a modinha. Uma das melhores gravações foi realizada em 2002. Ou seja, estamos em 2024, há exatos 22 anos. Por uma orquestra brasileira, a Orquestra Sinfônica Petrobras Pro Música, regida pelo maestro paulista Roberto Tibiriçá, um grande maestro brasileiro, diga-se de passagem. Gosto muito do maestro Roberto Tibiriçá e do pianista Arnaldo Cohen. Ei, maravilha, né? Viva o Brasil, ó, que grandes maestros, grandes pianistas, grandes compositores. Gente, o Brasil é tudo de bom. Vamos tirar o Brasil da gaveta, porque há muita coisa boa no Brasil que infelizmente as pessoas não conhecem. Essa gravação do Concerto para Piano em Formas Brasileiras foi realizada no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Escute agora, veja e sinta que música maravilhosa. E fala se não é pra gente realmente amar o Brasil, amar a cultura brasileira, que o Brasil realmente tem muita coisa boa.
Vamos ouvir.
Depois de ouvir o primeiro movimento do concerto de Raquel Tavares, eu nem tenho mais o que dizer hoje. Chegamos ao final deste episódio do nosso podcast Poesia Viva. Eu sou Pedro Melo. Agradeço imensamente a você, de coração, que se dispôs a ouvir este conteúdo. Caso não seja inscrito em nosso canal, inscreva-se, curta, deixa aquele joinha ali, clique no joinha, comente, compartilhe com seus amigos. Vamos espalhar poesia pelo mundo e vamos, como diria o Rolando Boldrin, tirar o Brasil da gaveta, que a cultura brasileira é maravilhosa.